1 Timóteo 6, versos de 6 a 10, diz assim: de fato, a piedade com contentamento é grande fonte de lucro, pois nada trouxemos para este mundo e dele nada podemos levar. Por isso, tendo o que comer e com o que vestir-nos, estejamos com isso satisfeitos. Os que querem ficar ricos caem em tentação, em armadilhas e em muitos desejos descontrolados e nocivos, que levam os homens a mergulharem na ruína e na destruição. Pois o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. Algumas pessoas, por cobiçarem o dinheiro, desviaram-se da fé e se atormentaram a si mesmas com muitos sofrimentos. A gente começar aqui esse nosso bate-papo, eu quero lembrar assim, que a Bíblia, quando a gente percorre as Escrituras Sagradas, nós nos deparamos com 3 tipos de pessoas que a Bíblia acaba, em algum momento, dando alguma orientação. Tá? Então, na Bíblia, nós temos pobre. Os pobres estão na Bíblia. E lá em Deuteronômio vai dizer que eles têm que ser alvos de misericórdia. Né? Aliás, Deuteronômio vai dizer que jamais haverá de deixar de existir pobre sobre a terra. Né? Que é um conforto para nós. Né? Então, assim, sempre vai ter pobre. Né? Porque tem gente que acha assim, que todo mundo vai ficar rico um dia, né? Mas a Bíblia nos assegura que sempre haverá pobre, né? Porque tem igreja por aí que acaba tentando ensinar que um dia não vai ter pobreza mais, né? E político também, né? Tenta avisar isso, né? Mas biblicamente existem os pobres e é uma realidade que nunca vai deixar de existir. Sempre haverá pessoa pobre. A Bíblia também fala de gente rica. Aliás, nós lemos aqui de 6 a 10, né? Mas se a gente pegar 1 Timóteo 6, 17 a 19, ele se dirige aos ricos. Então, os ricos também são pessoas reais, de verdade, né? Elas existem, estão por aí, e elas vão existir sempre também. E nem sempre riqueza é sinônimo de corrupção, porque a gente acaba tendo muito essa ideia, né? A pessoa é rica, fez alguma coisa errada na vida para chegar lá. Mas não, tem pessoa que enriquece honestamente. Né? E a Bíblia fala, trata, orienta pessoas ricas, porque os ricos existem. E tem aqueles, que é o que esse texto aqui está se direcionando, né? Os que querem ficar ricos. Percebe? São 3 tipos de pessoas. Tem pobre, tem rico e tem quem quer ficar rico. Desses 3... o tipo mais perigoso é o terceiro. Porque quem é pobre, ele vive na limitação da pobreza. E eu conheço muita gente pobre que vive feliz, dignamente, não tem grandes ambições, está tudo bem, aprendeu a viver com aquilo e normal. Pessoas crentes, apegadas a Deus, gratas a Deus por isso, não há problema nenhum. Conheço gente rica, né, que a pessoa tem riqueza, a riqueza não a corrompe também, ela vive bem, ela é um crente fiel, ela se dedica a Deus, e ela é rica. Mas quem quer ficar rico é gente perigosa. Porque quem quer ficar rico pode ser o pobre, pode ser o rico. Entendeu? A pessoa já é rica, mas ela quer ficar rica. Ela tem isso no coração dela. E às vezes a pessoa ela é pobre, mas ela quer ficar rica. Então, o desejo de ficar rico é perigoso. E essa é, assim, uma primeira coisa que eu quero que você pense no seu casamento. Se no seu casamento está tendo essa nutrição, né? Esse desenvolvimento desse pensamento. Nós queremos ficar ricos. Porque quando a gente quer ficar rico, você vai atropelar um monte de coisa. Não que você não possa ficar rico, você pode. Mas quando você quer, quando é um desejo, né, o que o Paulo está dizendo aqui, né, aquele que quer ficar rico, ele vai cair em armadilha, em tentação, muito desejo descontrolado, nocivo, porque ele se perde, porque ele quer ficar rico. A meta dele é ficar rico. Né? Então, assim, ser rico deve ser uma consequência do trabalho, da dedicação, de sorte, às vezes. Porque, às vezes a pessoa assim, ela deu sorte, ela entrou numa coisa, ninguém deu certo naquilo, mas ela deu. Motivo disso, a gente não sabe. E, de repente, virou. Né? Você não conhece gente assim, né? A pessoa começou a vender alface. Todo mundo vende alface.
Ninguém enriquece vendendo alface, mas tem uma pessoa que enriqueceu. Por quê, né? Ela pegou o momento certo, né? A onda certa, pô, deu certo, né? Então, assim, mas o perigo é querer ficar rico. Porque esse querer ficar rico é onde a pessoa vai atropelar alguns princípios, tá? Então, o que tem acontecido quando a gente pensa nessa realidade do casamento? Vai mudar ou não vai mudar? Não está mudando aqui. Você muda aí? O que acontece nessa realidade do casamento? Eu quero que você pense comigo nessas três coisas aí. Primeiro, existe uma falta de referenciais, tá? Ou seja, nem sempre você, marido, e você, esposa, você veio de uma casa, de um lar, aonde foi te oferecido algum tipo de direcionamento, de treinamento acerca de como lidar com dinheiro. Às vezes você veio de uma casa que tinha dinheiro, e você nunca percebeu quanto custava as coisas. Então, assim, você veio de um contexto bom. Ou você veio de um contexto assim que não tinha muito dinheiro, mas assim, ninguém nunca explicou, ninguém nunca treinou, ninguém nunca falou como é que faz para viver, né, com os recursos que a gente tem. Então, o que tem acontecido hoje, uma das coisas é essa, é uma falta de referenciais. Eu lido com casais, por exemplo, de noivos, né, que vão se preparar para casar, e quando você vai sentar, você vai conversar com eles, você percebe assim, eles nunca tiveram nenhum treinamento, né? Às vezes o pai e a mãe nunca conversou com eles sobre isso, né? Como que faz para lidar com o dinheiro em casa? E talvez você venha de um contexto assim, né? Onde você não teve orientação e por isso você nem sabe como lidar com isso. Está fazendo o que pode, né? Tentando pagar as contas, né? Da maneira que você entende que é correto. Outra questão que tem acontecido também é a falta de experiência, né? Por quê? Porque quando a gente é jovem, a gente casa, geralmente a gente vive na dependência do pai e da mãe. Então, assim, são raros, né, os casos em que um jovem ele está cuidando das contas da casa, não está cuidando das contas da casa, né? Ele está ali, vivendo ali às custas do pai e da mãe. Tem pai e mãe que orientam o filho, ó, parte que você ganha, você vai dar em casa, né? A experiência da minha casa, do meu pai, foi assim, né? Quando eu comecei a trabalhar de verdade, eu comecei a trabalhar com 12 anos, né? Meu primeiro serviço foi lavar louça numa doceria. Mas, assim, oficialmente, comecei a trabalhar de verdade, né? Que eu me formei num curso técnico e comecei, antes de formar, aliás, comecei a fazer um estágio, eu ganhava 3 vezes mais que o meu pai. E aí o meu pai, com todo o amor e carinho que lhe cabia, ele falava assim, ó, 2/3 do salário fica comigo, 1/3 é para você. Entendeu? De forma que ele compensava o que eu ganhava mais, que eu não ganhava mais coisa nenhuma, porque ia para ele, né? Mas, assim, aquilo era normal, era tranquilo, a gente entendia que tinha que ser assim, que é assim que funcionava, né? Que tinha que ajudar em casa. Então, eu fui educado dessa forma, nunca me queixei, né? O meu pai que se queixou quando eu decidi deixar tudo e ir para o seminário para ser pastor, né? Porque aí a renda caiu em casa, né? Mas eu saí junto, acho que compensou também, né? Eu não estava dando gasto mais para o meu pai. Mas o que acontece é que há uma falta de experiência. A gente não sabe lidar com dinheiro. A pessoa não... Às vezes eu pego casais de noivo e falo assim, ó, sabe quanto gasta de água na sua casa? Não. De luz? Não. Quanto gasta no supermercado? Não. Então, o que eu faço, né? E tem casais que já passaram por isso comigo, eu digo assim, você vai lá no supermercado e vocês vão fazer uma compra virtual. Então, vocês dão uma passadinha no supermercado, porque assim, é importante que se faça, porque são duas pessoas de lares diferentes. Um gosta de Toddy, o outro gosta de Nescau. Esse aqui come pão com margarina. Ai, tem que ser manteiga. Entendeu? Aí começam os problemas, né? Então, fala assim, ó, vai dar uma passeada no supermercado, pega o calculador e vai calculando. Não, eu levaria isso aqui, eu levaria isso aqui. Quanto que vai dar ali, ó, aquela compra? Porque, geralmente, o casal que vai casar não tem experiência. Ele não sabe assim, quanto custa para poder manter uma casa. Os custos, né, de uma casa, se for pagar aluguel, se for pagar apartamento, prestação de apartamento, você vai pagar comida, né, você vai comer fora, vai comer só em casa, enfim. Não é tão simples. Você que está aqui, você sabe disso, né? A maioria daqui já tem experiência. Mas, geralmente, quando vai se casar, a gente vem de uma falta de experiência, né? Também o que acontece muito
é falta de controle. Então, assim, a pessoa, ela administra as contas da casa sem nenhum tipo de controle. Não são poucos as pessoas, os casais que me dizem assim, pastor, se eu for botar no papel eu fico doido. Então eu nem coloco. Então, assim, geralmente as pessoas vão tocando a vida, alguns ficam esperando aquela participação de lucros da empresa, que é uma espécie de anjo da guarda que salva, né? Outros aquele negócio chamado 13º. Então, normalmente, assim, não há nenhum tipo de controle. A pessoa vai gastando, e no momento, assim, fala, agora tem que vender alguma coisa. Aí ela vai lá e paga, né, o que no ano, né, não deu para pagar. Mas acontece muito isso. É falta de controle. Só que essa falta de controle, ela afeta muito o casamento. Porque isso vai determinar o tempo do casal, vai determinar a atmosfera do casamento, vai determinar se vai sair, se não vai sair, se pede pizza ou não. É uma série de coisas. Porque não há, de fato, um controle ali, né? Existe uma especialista em finanças chamada Cássia de Aquino, que ela afirma que há 4 áreas que precisamos nos educar quanto a dinheiro. Tá? Pode clicar lá de novo. Ó. Essas 4 áreas aí. Então, a gente precisa se educar em como ganhar dinheiro, a gente tem que se educar em como poupar, como gastar e como doar tempo, talento e doar dinheiro também. Isso aqui, eu estou falando a Cássia de Aquino, ela tem, se você quiser acessar depois lá, é um site chamado Educação Financeira. Só tira o cedilha e tira o tio, Educacão, né? Educacão Financeira. Mas você entra lá, é um site dela que ela fala muito sobre isso, né? E são artigos muito bons que ela tem lá, né? Que nos instrui acerca de muitas coisas. Então, assim, uma das coisas que a gente precisa se educar, e aí nós estamos falando aqui de educação. Educação é você fazer repetidamente alguma coisa, né? Até que você entre naquele esquema ali. Não é uma coisa que eu vou fazer, vou tentar esse mês e depois vou abandonar, né? É uma mudança mais continuidade daquela mudança lá. Então, uma das coisas que a gente precisa se educar é em como ganhar dinheiro, né? Por quê? Porque assim, a gente começa a presumir que o vizinho que chegou com a caminhonete, ele é traficante de drogas. E a gente tem essa mania de fazer, está traficando droga. Porque a gente não sabe ganhar dinheiro, a gente acha que ninguém sabe ganhar dinheiro, então. Se está sabendo é porque ele está fazendo coisa errada. Mas por que isso que você tem isso na cabeça, né? Aprenda a ganhar dinheiro. Ganhar dinheiro é uma coisa assim, que exige controle, exige formação, uma série de coisas. Então, assim, tem pessoas que são acomodadas na vida. Então, uma coisa é você ter contentamento, que Paulo está dizendo aqui no texto, né, que a gente leu. Outra coisa é a pessoa ser acomodada. Ela quer que caia do céu as coisas. Então, Deus te capacita para você trabalhar, para você investir cada centavo ganho, para você ser inteligente, né, ter inteligência financeira, porque assim você está aprendendo a ganhar dinheiro. E ganhar dinheiro com honestidade, com fidelidade no trabalho, disposição para estudar, para crescer, surgir uma oportunidade, um curso, eu vou fazer. Então, você está aprendendo a ganhar dinheiro, porque é assim que se ganha dinheiro. Porque tem gente que acha que ganhar dinheiro é coisa mágica. Então, assim, se alguém aparece, fala assim, você vai ganhar muito dinheiro agora, ela embarca naquilo lá. Aí ela compra um kit de vender não sei o quê, ela nem podia, ela pediu emprestado para o vizinho para comprar aquele kit, ela não vai vender nada daquilo lá, vai ficar endividada ainda por causa do kit que ela pegou. Porque ela acha assim, que dinheiro é coisa mágica. Então, ela acha assim, que ganhar dinheiro é uma coisa fácil. Gente, ganhar dinheiro não é coisa fácil, é coisa difícil, né? Porque, assim, nós vivemos num país, por mais que se tente afirmar que é um país emergente, aquela coisa toda, é um país de terceiro mundo, né? Então, assim, as diferenças com outros países considerados de primeiro mundo são muito grandes, absurdamente, né? Grandes, né? Para você ter uma ideia, agora, recentemente, falando com alguém que mora nos Estados Unidos, só para você ter uma ideia, o auxílio emergencial, nessa época de pandemia, nos Estados Unidos, para cada pessoa de uma casa, $1.300. Faz a conta. É muita diferença.
Aqui no Brasil, não vou nem falar. Quanto é que se ganhou de auxílio emergencial? A pessoa quase comprava um bujão de gás, né? Mas não há muito o que comparar, é incomparável. É muito diferente. Então, assim, no país que nós estamos vivendo hoje, nós precisamos aprender a ganhar dinheiro. Não é fácil ganhar dinheiro, né? Não é fácil. Então, há de se trabalhar, há de se ser competente no trabalho, de se especializar, buscar estudar, porque aí você aprendeu a ganhar dinheiro. Mas não cria essa ideia de que, assim, não, porque eu sou crente, eu busco a Deus. Deus é o dono do ouro e da prata. Tem crente que é assim, né? Deus é o dono do ouro e da prata. Sou filho do rei. Deus me colocou por cabeça, não por cauda. Aí ele fica lá tranquilo na cadeira, achando que o dinheiro vai chegar. Que Deus vai depositar dinheiro na conta dele. Mas não é assim que se ganha dinheiro. Abandone essa ideia, né? E para de criticar os outros que estão ganhando dinheiro. Porque às vezes a pessoa está ganhando dinheiro e está falando assim, isso aí deve ter matado a sogra para pegar a herança. Né? A gente tem essas ideias malucas na cabeça aí. Mas a gente precisa aprender a ganhar dinheiro. Outra área que a gente precisa se educar é como poupar. Poupar. Todos sabem que precisam ter uma poupança. E todos sabem que é importante você fazer uma reserva. Mas não é tão simples você obter essa reserva. Além disso, a gente precisa aprender que poupar é prazeroso. É quando você vê aquele sofá, né? Que você foi, sei lá, ver um programa de televisão e você viu aquele sofá. Sofá, você dormiu sonhando aquele sofá. Aí você vai na loja, você vê aquele sofá e você pensa assim, eu posso comprar. Porque eu estava guardando dinheiro para esse sofá. Aí se torna prazer, porque você vai lá, você paga, negocia. Uma delícia isso, né? A moça fala, você vai parcelar? Falo, não. Quero fazer Pix. É uma sensação boa, né, quando você faz isso, né? E quero que você diminua esse preço aí. Por quê? Porque você aprendeu a poupar. Aí você vê assim, que é prazeroso poupar. Que traz resultados bons. Então, as estatísticas atuais, elas nos asseguram que parte de nós, que aqui está, vai chegar perto dos 100 anos. Sabia? Não sei se sou eu ou se é você, mas a estatística está mostrando isso. A expectativa de vida nossa está já beirando lá os 100 anos. O que significa que você vai precisar ter mais dinheiro para viver mais. Porque não terá trabalho para você. Então, assim, vai chegar um tempo em que você não vai ter trabalho para você, porém, você vai ter que sobreviver. E você vai estar vivinho. Então, você precisa começar agora, pensar numa reserva, para que você possa começar a se educar em poupar. Né? E aí, mais uma vez, eu tenho que lembrar do meu saudoso pai, porque o meu pai nunca foi rico. Meu pai foi a vida inteira vigia noturno de uma fazenda do estado de São Paulo. Morreu depois de alguns anos de aposentado, mas o meu pai, ele guardava dinheiro. O velhinho que tinha dinheiro. E quando ele morreu, ele tinha uma poupança. E dentro do guarda-roupa tinha uma grana lá. Não lembro mais, uns 5 mil reais, 4 mil reais, né? Dentro do guarda-roupa, escondidinho lá. Isso porque, tempo antes dele morrer, teve duas falsas enfermeiras que estiveram lá na casa dele e roubaram ele. Levaram, na época, uns 3 mil reais. Então, assim, era um 7 que estava enfiado. Aí, o dia que eu fui falar com ele, pai, você fica mantendo dinheiro dentro de casa, o senhor não pode, né? Porque ele foi contar para mim essa história, que bateu lá com um crachá, disse que era enfermeira lá da UPA, não sei de onde, e como ele era um idoso, né, tinha que ver a pressão dele. Disse que uma ficou enrolando ele, conversando com ele, a outra sumiu, disse que ia no banheiro. E aí foi no quarto dele e levou 3 mil reais. Eu falei, pai, o senhor não pode deixar dinheiro. Ele falou, não, filho, ainda tinha mais 4. Que ela não conseguiu achar.
Mas ele estava chateado não pelo dinheiro, porque a moça enganou ele. Como é que ela pôde me enganar, aquela moça, né? Mas meu pai guardava dinheiro. E sempre ele tinha dinheiro. Porque ele falava assim, ó, vai que morre um parente. E aí você precisa ir uma cidade, outra cidade, né? Você precisa sempre ter. Nem que for o dinheiro para o pastel ali, você tem que ter. Mas meu pai era de guardar, assim, o que seria hoje R$50, R$100. Porque a nossa mentalidade, por que a gente não poupa? Porque a gente coloca na cabeça assim, olha, eu preciso trocar de carro. Você põe na cabeça, vou trocar de carro. Não que precise, né? Mas às vezes você pensa, o que eu quero trocar de carro? É um desejo, né? Aí precisa fazer uma diferença de desejo e necessidade. A vida da necessidade é um desejo, quero trocar de carro. Para trocar de carro eu preciso, sei lá, de 10, 15 mil. Para dar meu carro, dá uma diferença. Aí você vai no shopping. Aí na vitrine aparece uma calça jeans lá. Fazendo assim para você. Calça jeans custa, sei lá, R$300. Daquelas lojas chique. Aí você fala assim, eu tenho R$300. Aí você vai lá e compra a calça jeans. Mas você não tinha uma meta de trocar de carro? É que você fica pensando, não, para trocar de carro tem que guardar uns 500, uns R$1.000 por mês. Aí você fica trocando coisas que não são tão importantes. Por isso você não aprende a poupar. Porque você acha que isso é pouco para poupar. Nem o banco acha isso, viu? O banco está querendo teu dinheirinho. Então, se você colocar lá, vai ficar guardado lá, vai render juros, alguma coisa desse tipo, né? Tem investimentos hoje, que você pode fazer a partir de R$50, né? Mas a gente precisa aprender a poupar, aprender a fazer reserva. Isso é educação financeira. Outra coisa que ela fala também, que a gente precisa se educar, é como gastar. Porque não é tarefa fácil a gente gastar. Por quê? Porque gastar envolve capacidade de escolha. O que é necessário, de fato, o que é importante, né? Por exemplo, supermercado. Tem coisas que tem época que está mais barato. Por exemplo, você pode comer, no Brasil, no nosso Brasil, você pode comer fruta o ano inteiro. Só que não pode ser a mesma fruta, entendeu? Porque tem fruta que tem época que está cara. Então, você tem que pensar assim, eu vou comer fruta mais barata, quando ela estiver mais barata, né, a cara nunca comerei. Né? Porque aí você está aprendendo a gastar. Então, assim, a gente precisa aprender a gastar. Você precisa pensar assim, eu preciso escolher o que é melhor agora, levando em conta o que é importante. Isso passa pelo bom senso, pela experiência. A experiência vai te mostrando, olha, melhor não comprar isso agora. Né? Tem gente que compra alguma coisa que quer e daqui a pouco entra em promoção. Né? Precisa estar atento a essas coisas, né? Época do ano, né? Coisa entre promoção, você deveria aprender a gastar melhor. Mas tem gente que não gosta disso. E tem um negócio que é do demônio, que é chamado cartão de crédito. Porque assim, o cartão de crédito... Não, eu tenho cartão de crédito, eu uso cartão de crédito. Tá? E outro dia eu fui comer uma pizza com um pastor, e aí ele me chamou, ele pagou. Né? E aí, a hora que ele foi pagar, ele pagou o cartão de crédito. Aí eu fiquei olhando para ele assim, né? Ele falou para mim assim, ó, não, eu uso cartão de crédito porque rende muito ponto, muitas milhas, né? Porque eu acho que ele ficou achando que eu estava questionando por que ele está usando cartão de crédito, né? Mas assim, eu uso cartão de crédito, acho que cartão de crédito você pode usar. A questão é assim, é que o cartão de crédito não é um tipo de mecanismo que quando você usa, fica te anunciando, sabe assim? Às vezes você perde a mão, é que nem conta de luz em casa. Esse mês economizei, né? Aí, quando você vai ver no final do mês, aquela conta. Gente, de onde veio essa conta? Né? Porque são contas que você não consegue ficar visualizando o tempo todo, a não ser que você tenha um controle muito rigoroso. Se você tiver, parabéns, Deus te abençoe. Mas, assim, aí você anota tudo, ou você tem aqueles aplicativos que ficam te anunciando, ó, gastou tanto. Você vai somando ali. Senão você vai gastando, a fatura... E tem gente que não tem noção, né? Quando que a fatura vence, quando é que você pode comprar de novo. Então, ela vai se perdendo nisso. Então, a gente precisa aprender a gastar. Aprenda a gastar. Porque se você não aprender a gastar, você pode ganhar o que for. O que for. Eu lembro de uma época em que eu estava orientando duas famílias diferentes, as duas endividadas. Naquela época, ganhava R$1.200. O outro ganhava 10 mil. Mas os dois estavam endividados.
Então, assim, não é o quanto se ganha, é como se gasta. Porque não resolve, né, a pessoa... Aliás, tem uma época que eu orientei uma família que teve que vender a casa. Sabe o que é isso? A pessoa tem que vender a casa para pagar dívida. A casa, perdeu a casa, que eu saiba até hoje não comprou outra. De tão endividado que ficou. Porque não sabe gastar. Então, nós precisamos nos educar em como gastar. E também nós precisamos nos educar em como doar tempo, talento e dinheiro. Porque senão a gente fica pensando assim, que o dinheiro, ele não sobra para nada. Não é que ele não sobra para nada, é que você não administra bem. Mas nós precisamos pensar que quando você lida com economistas em geral, eles dizem assim que toda vez que a pessoa ela tem uma responsabilidade social, quando ela se preocupa com outros, quando ela deixa um pouco do que ela ganha para doar, seja para uma igreja, uma instituição filantrópica, para dar no semáforo quando alguém pede, isso significa que ela administra bem o dinheiro dela. Porque a nossa tendência é pensar assim, imagina, tudo é meu. Eu quero dinheiro para mim. Só que uma boa administração significa que você também sabe doar. Que você pega parte do seu dinheiro e você doa para alguém, né? O fato é que poucos casais conversam de fato sobre isso, como ganhar dinheiro, como gastar dinheiro. Os casais não conversam sobre isso. E a experiência tem ensinado, pode clicar lá, ó, que é uma frase que eu praticamente falei agora há pouco, que não é o quanto se ganha, mas como se administra o que a gente ganha, que faz com que um casal seja bem-sucedido nessa vida financeira. Então, essa coisa, sabe, de que não, que a gente precisa ganhar mais. É uma desculpa que a gente alimenta em nós mesmos para não se educar, para não parar e cortar algumas coisas, tirar alguns costumes. Porque a nossa tendência é sempre se amparar nisso, né? Se encostar nisso. É que eu ganho pouco. Né? Só que tem gente que ganha menos que você, vive melhor que você. A questão é você está gastando mais do que ganha. Esse acaba sendo um fato. Né? Então, desse modo, a primeira coisa que a gente precisa definir é o destino dos recursos financeiros de um casal, né? De um casamento, de uma família. Então, a pergunta vai ser, quanto do que se ganha será poupado? Quanto do que se ganha será doado? Quanto do que se ganha será gasto pela família? Tá? Então, o dinheiro, clica lá de novo, olha lá. Já está lá. São 3 destinos que ele tem que ter. Ou seja, isso aqui, olhando, fala assim, parece simples, mas não é simples. Porque a maioria das pessoas, das famílias, elas só pensam nos gastos. Não pensa em reserva, não pensa em doação. Clica de novo lá, Wellen. Entendeu a conta ali? O ideal, dizem os especialistas, é que você faça um orçamento de gastos da sua casa com 80% do que você ganha. Tá? Então, pega lá o seu salário. Quanto você ganha? Ganha lá 20 mil, né? Amém? 20 mil. 80% de 20 mil dá quanto? 16 mil. Então, pode gastar à vontade 16 mil. Só que o restante você precisa guardar, entendeu? Então, assim, a gente está brincando aqui com valores, né? Mas faz a conta do seu salário aí, né? Quanto que dá 80% do seu salário? O seu orçamento deveria ser em cima de 80%. O problema é que a maioria das pessoas faz um orçamento em cima de 110%. 110%. Esse 10% é ainda mais crente. Crente, esse 10% é fé. Porque Jesus falou que tem que ter fé do tamanho de um grão de mostarda, que você move montanha. Ele falou, não, minha fé é do tamanho do caroço de abacate. Né? Ele acha que assim, 10%, ele não entende. Deus falou que é para você dar 10%. Ele acha que Deus que vai dar 10%. Entendeu? Ele acha que Deus deve para a gente, então Deus vai dar o dízimo para mim. Não, você que tem que dar o dízimo para Deus. É completamente diferente. Então, assim, você precisa pensar em fazer um orçamento com 80%. Quanto você ganha por mês? Eu ganho, sei lá, R$1.000, R$2.000, R$10.000. 80% disso você vai gastar. 10% você vai pensar assim, isso aqui eu preciso reservar. Eu tenho que guardar 10% do que eu ganho. Significa que em 10 meses você tem um salário seu, certo? Significa que em 20 meses você tem 2, né? 30 meses você tem 3. Então, você está fazendo uma reserva.
Se acontecer alguma coisa, ficar desempregado, alguém ficar doente em casa, precisar de uma cirurgia, qualquer coisa que acontecer, você não entra em desespero. Por quê? Você tem uma reserva que você veio fazendo, pouco a pouco, né? Com esforço, com dedicação. Né? Não é uma coisa mágica, né? Você tem que se esforçar. Eu vou separar e vou colocar à parte. Né? Ou numa poupança, porque aí depende do perfil do investidor. Né? Se você é moderado, arrojado, né? Como é que você é? Conservador. Mas você pode colocar numa poupança, você pode fazer algum tipo de fundo de investimento, enfim, você tem que ter lá, isso aqui é reserva, é um dinheiro que está reservado. 10% você vai doar. No meio cristão, né, a gente ensina que 10% é do Senhor, então é o seu dízimo. Né? E aí, aqui eu chamo a atenção para uma coisa, eu acho que dízimo não deveria entrar no nosso orçamento, porque dízimo não pode ser gasto seu. Gasto é outra coisa, dízimo não é gasto. Dízimo é uma coisa que é do Senhor, não é teu. Não é teu, você não ganha 100%, você ganha 90%. Então, você pega esse valor, aquilo é separado. Então, aí você vai fazer o orçamento em cima de 80%, né, dos seus gastos. Gente, isso ajuda demais. Quando você coloca isso em números, isso dá uma tranquilidade muito grande. Porque você percebe, olha, eu estou fazendo orçamento sem esgoelar o orçamento. Porque o problema é que a gente tende a fazer um orçamento que é absurdo, assim, é muita fé. É admirável. Eu falei, nossa, que fé que essa pessoa tem. Porque quem é que vai pagar aquela conta? Ela não ganha aquilo. Mas ela faz uma conta assim, para além do que ela ganha. E nós precisamos tomar cuidado com isso. Né? Porque, às vezes, assim, o supervisor passou falando assim, eu acho que vai ser uma promoção. Opa! O cara liga para a mulher na hora, manda um WhatsApp para ela e fala assim, vai sair uma promoção. O que ela fala? Opa! Já vai para o shopping. Já vão gastar. Você não pode gastar o que você não tem. Espera ter, espera chegar, espera concretizar, porque isso dá muito problema no casamento. Porque às vezes parece que são dois doidos que casaram assim, né? Eles ficam fazendo conta, e quem é que vai pagar essas contas, né? Porque não dá para ficar fazendo milagre o tempo todo, né? Então, é importante a gente se educar nessas questões e fazer um orçamento assim. Tá? Então, a tarefa da semana, faz o orçamento assim. Pega lá o que você ganha, 80% é gasto, 10% nós vamos separar, porque pode ter um vizinho que está passando necessidade. Eu tenho um recurso, eu posso ajudar alguém. Né? Eu vou ser fiel na igreja, eu vou dar esse valor para o Senhor de fato. Eu vou fazer uma reserva, porque quando acontecer alguma coisa, eu tenho recurso. Né? Eu posso socorrer, né? Uma necessidade, uma emergência que surge, o carro quebra. Né? Tem gente que o carro quebra, quebrou a família, porque não tem reserva nenhuma para aquilo. Né? Então, a gente precisa aprender a administrar dessa forma. Acho que é uma boa maneira, né, da gente... Você vai dizer assim, pastor, você não sabe o que você está falando. Como é que eu vou fazer isso aí? Você tem que começar por algum lugar, em algum momento. Tá? Mas, assim, isso aqui é o ideal. Coloque como ideal na sua vida. Tem que ser assim. Então, eu vou me esforçar para chegar lá. Né? Estamos caminhando aí para final do ano, começa a planejar para o ano que vem ser assim e tudo mais. Tá? E uma questão que me perguntam muito, pode clicar lá de novo, quem é que administra o dinheiro da casa? Quem deve administrar? Nós temos uma tradição de uma cultura um pouco mais machista, né, que a gente pensa assim, não, é o homem que deve administrar o dinheiro da casa. Só que isso é pura tradição. Eu acho assim... Quem é mais organizado tem que administrar o dinheiro. Pode ser até um filho. Porque tem filho mais ajuizado que pai e mãe. Então, às vezes o filho administra o dinheiro. Porque tem mais juízo na cabeça. Agora, você colocar só por pura tradição o dinheiro na mão de alguém que não administra. Não administra. Então, você tem que pensar, quem administra melhor? É a mulher? É ela que tem que fazer. É o homem? Ele tem que fazer. O mais organizado, geralmente, é o mais chato. Porque assim, a pessoa desorganizada é aquela assim, que ela vai no supermercado, por exemplo, ela sai comprando coisa. Nem precisava. Mas ela vai lá e compra. Porque parece que ela gosta de chegar em casa com um monte de sacola. Olha, comprei rosbife. Né? Mas ninguém nem gosta em casa. Né?
Ah, mas comprei. Comprei porque eu gosto que tenha. Mas não precisa. Por quê? Essa pessoa ela não administra direito as coisas. Então, se a pessoa ela é desorganizada, você imagina que ela vai ser organizada com dinheiro? Não vai. Ela não é organizada com o tempo, com a roupa para lavar, não é organizada com nada. Você vai botar dinheiro na mão dela? Ela vai falir essa família, o barco vai afundar. Então, assim, administração tem a ver com organização, não tem a ver com gênero, não tem a ver com posição dentro da família, não tem nada a ver com isso. É uma coisa séria. Então, assim, precisa ser uma pessoa que tenha capacidade para fazer aquilo. O casal consegue sentar e os dois juntos fazer o orçamento? Beleza. Mas não ponha a administração na mão de alguém que, às vezes, mente, esconde as coisas. Não adianta. Porque se estiver na mão de alguém assim, a família vai falir, vai dar problema. Precisa ser na mão de alguém que tenha seriedade com isso, que tenha medo de falir. Né? A pessoa que tem medo de falir, ela é diferente. Né? Fala, não sai gastando, não. Eu fico guardando, porque eu tenho pavor de passar uma necessidade, uma situação difícil na vida. Então, essa pessoa deve administrar. Entendendo isso, deixe-me dar, então, algumas diretrizes para o casal, para desenvolver uma boa administração financeira. Aí depois nós vamos abrir aqui para questões. Pode clicar lá, primeira diretriz. A primeira diretriz é: procure viver dentro das suas verdadeiras ou reais possibilidades. Ou seja, qual é a sua possibilidade? Viva dentro disso. Então, tem gente assim que define um padrão de vida. E depois vai descobrir quanto que ela ganha, quanto custa aquele padrão de vida. Não é assim. Você tem que ver. Quanto que eu ganho? Aí eu defino meu padrão de vida. Porque senão você sempre vai ter problema na vida financeira. Porque você precisa aprender a viver dentro das suas reais possibilidades. O Provérbio 22:1 diz assim: mais vale o bom nome do que as muitas riquezas. E o ser estimado é melhor do que prata e ouro. Tem gente que não zela pelo bom nome. Está nem aí. O nome está lá no SPC, no Serasa, no que inventar. E ela não está ligando, não, né? As ligações semanais é com o pessoal das financeiras, né? Negocia negócio aqui, negócio ali e tal. Se ocupa a semana toda com isso. Porque a pessoa não tem responsabilidade com o dinheiro. Então, assim, procure viver dentro das suas reais possibilidades. Você precisa aprender a dizer não para você mesmo. Aprender, assim, especialmente nesse ambiente de igreja, você não pode imitar o padrão de vida do irmão. Que é o irmão, mas o irmão usa umas camisas chique. Mas você quer andar que nem o irmão. O carro, nossa, o irmão trocou de carro de novo. Olha o carro do irmão. Aí você fica, não, eu preciso trocar de carro. Igual o irmão. Pede carona para o irmão, anda no carro do irmão, pede para ele ligar o ar-condicionado torando lá, para você sentir que ele é ar-condicionado, mas não queira ter o padrão de vida dele que você vai se lascar. Vai mesmo. Tem gente que é assim, né? Fico saindo com o irmão, vai em restaurante caro. Ele vai pagar a conta? Está te convidando? Mas não vá você. Porque tem gente que vai nessa coisa do padrão. A minha sogra, sempre falo da minha sogra, porque a minha sogra, ela tem um ditado, que ela fala assim: galinha que segue pato morre afogado. Entendeu? Então, assim, às vezes você é galinha, você não é pato. Porque o pato, ele está andando, a galinha está atrás, né? De repente, o pato entra na lagoa e sai nadando. A galinha vai atrás e ela se afoga. Então, assim, às vezes, tem que pensar, eu sou galinha, não sou pato. Então, você não vai atrás do patinho do irmão. Porque o irmão tem dinheiro, então ele pode gastar, ele pode viajar, ele fica inventando coisa. Você não pode. Então, procure viver dentro das suas reais possibilidades. O que é real para você? Não adianta querer imitar o padrão de vida de outras pessoas. É aquilo que é real para você. O Provérbio 28:22 diz assim, é um alerta, né, para todos nós. Aquele que tem olhos invejosos corre atrás das riquezas, mas não sabe que há de vir sobre ele a penúria.
Então, outras pessoas podem ter condição melhor que você. Mas se você não tem essas condições, a vida vai ser insustentável. Não adianta ir atrás dela, querer viver como ela, né? Vai na casa dela. Pode sair com ela se ela pagar a conta, né? Pega carona com ela, mas não queira ter a vida que ela tem. Porque se ela está tendo, presume-se que ela pode pagar. Se você não pode, não corra atrás disso, né? Porque isso é perigoso. Procure viver dentro das suas verdadeiras possibilidades. Qual é a sua possibilidade? É assim que eu vou viver. É isso que eu posso. É o carro que eu posso ter. É a casa que eu posso morar. É o que eu posso comprar no supermercado. É o que eu posso. Então, tenta colocar a sua vida dentro da sua possibilidade real. É isso que eu ganho, é isso que eu vou poder gastar. Uma segunda diretriz, antes de você pensar em como ganhar mais, planeje como administrar melhor. Gente, isso é um princípio bíblico. O Provérbio 17:16 diz assim: de que serviria o dinheiro na mão do insensato para comprar sabedoria, visto que não tem entendimento? Você tem que colocar na sua cabeça assim, ó, Deus não vai te dar mais enquanto você não administrar bem. Porque tem gente que fica conversando com Deus, né? Você conversa com Deus assim, né? Ah, Senhor, o Senhor sabe que eu não estou sendo fiel. Mas é porque eu ganho pouco. O dia que eu ganhar mais, o Senhor vai ver. O Senhor vai ver, essa igreja vai expandir. Nossa! Missionário jamais passará necessidade. Você acha que Deus se deixa convencer pelas suas conversas? Vai nada. Se Deus te der mais, você não vai administrar bem também. Então, assim, lembra o princípio que Jesus deixou, né? Seja fiel no pouco, sobre o muito eu te coloco. Se nem no pouco você está sendo fiel, imagine se Deus te der mais. Então, antes de pensar em como ganhar mais, planeja como que eu vou administrar melhor. O Provérbio 24:30-34 é interessante também, né? Diz assim: passei pelo campo do preguiçoso e junto à vinha do homem falto de entendimento. Eis que tudo estava cheio de espinhos, a sua superfície coberta de urtigas e o seu muro de pedra em ruínas. Tendo visto, considerei. Vi e recebi instrução. Um pouco para dormir, um pouco para toscanejar, um pouco para cruzar os braços em repouso. Assim sobrevirá a tua pobreza como um ladrão e a tua necessidade como um homem armado. Olha que coisa. Isso é o campo do preguiçoso. Está tudo mal cuidado. Então, pensa comigo, o seu carro é simples, é um carrinho simples, mas cuida bem dele. Porque tem gente que diz assim, meu carro é muito simples, não cuida do carro. O dia que Deus me der aquele carrão, eu vou cuidar. Não faça isso. Se tem um carrinho simples, mantenha esse carro da melhor maneira possível. Você está num trabalho que você não gostaria, mas faça o seu melhor ali. Aquele consultor de empresa, o Max Geringer, sabe quem é? Ele diz que a maioria dos trabalhadores brasileiros não é promovida em seu local de trabalho. A maioria. Sabe por quê? Porque acha mais fácil, vai surgir uma outra oportunidade melhor do que pensar em crescer onde está. Que quando a pessoa não está contente onde ela está, ela não faz o melhor dela. E por isso que há uma constatação, né? A maioria dos trabalhadores no Brasil não são promovidos. Você tem que contratar um outro para aquela função, porque o que está ali não cresce, ele não tem o time, né? Olha, é a hora de eu fazer um curso, é a hora de eu dar o meu melhor, porque eu vou crescer. E a nossa visão é sempre assim, né? Eu vou crescer se eu mudar de empresa, se for para um outro lugar. Então, se você está num trabalho que você nem gostaria de estar lá, faça o seu melhor ali. Trabalhe da melhor maneira ali. Porque aí você está entendendo, eu estou administrando bem isso aqui. Quem sabe Deus me honra, me dá um trabalho melhor, né? Ou me promove aqui, né? Eu tenho casa alugada. Cuida como se fosse sua. Como é que Deus vai olhar e falar assim, se eu der uma casa para essa pessoa, ela vai cuidar da casa? Se ela não cuida da casa dos outros. É alugada, ela não cuida, não pinta, não deixa limpa, não dá manutenção. Aí vou dar uma casa para a pessoa, ela vai cuidar? Então, admita isso. Enquanto você não administrar melhor o que você já tem, Deus não vai te dar mais.
Isso é sério. Nós precisamos aprender a administrar o que a gente tem, antes de querer ganhar mais. Uma terceira diretriz, creia que Deus é quem sustenta, é Ele quem dá força para trabalhar e adquirir riquezas. Creia nisso. Quem te sustenta é Deus. Veja que lá em Deuteronômio 8:18, diz assim: antes te lembrarás do Senhor teu Deus, porque é Ele o que te dá força para adquirires riquezas, para confirmar a sua aliança, que sob juramento prometeu a teus pais, como hoje se vê. Deus é quem dá força para a gente trabalhar. Deus dá força. Então você precisa crer nisso, que quem está te sustentando é Deus. Então desenvolva um coração grato a Deus por isso, né? Deus está me sustentando. É dele que vem o sustento. É uma visão de dependência de Deus. Isso é muito saudável no casamento. A gente precisa manter o nosso coração grato diante de Deus. Porque a gente reclama muito. Mas a gente precisa crer que o sustento vem de Deus. É Deus que está me dando. Deus está me dando saúde para trabalhar. Agradeça por isso. E creia que é Deus que está sustentando. Se Deus está te dando isso, é porque Ele acha que você tem que administrar isso aí. E quando Ele quiser, Ele vai te dar mais. Mas creia que é Deus quem te sustenta. É Ele que está dando força para você trabalhar. Quarta diretriz. Encare com seriedade a fidelidade nas contribuições. Ou seja, comece a ser fiel nas contribuições. Nós vivemos num mundo difícil, que eu tenho certeza que boa parte de quem está aqui já deve ter ouvido falar assim: você vai naquela igreja para dar dinheiro para aquele pastor. Que o povo lá de fora nos sufoca, achando assim que pastor é ladrão. Ontem eu estava visitando um casal que não é de igreja nenhuma, estava falando para eles: eu já tive orgulho de dizer que eu era pastor. Atualmente, você vai, às vezes, num consultório médico, fala: qual a sua profissão? A moça fala: pastor. Eu sou pastor, né? A gente fica com vergonha, porque a pessoa já olha e fala assim: um ladrãozinho aí, né? Se olha para o meu carro, então, nossa, acha assim, não, ó, todo aquele povo que sustenta aquele pastor para ter um carro daquele. Se olhar para a minha casa, então, vai, nossa, olha. Mas nem sabe da história, não sabe quando você trabalhou, aonde você trabalhou, como é que você conseguiu aquilo lá, porque você não pode ter. E aí você é sufocado por isso, né? Porque as pessoas vão dizer: não vou contribuir porque... contribuir para quê? Só para deixar alguém rico? Mas não permita que isso atrapalhe a sua contribuição para o Senhor. Provérbios 3:9 diz: honra ao Senhor com os teus bens, com as primícias de toda a tua renda. Você dar o seu dízimo, contribuir, é para o Senhor, não é para ninguém. É para Ele que você dá. É com Ele que você faz um pacto. O provérbio 28:20 diz que o homem fiel será acumulado de bênçãos, mas o que se apressa a enriquecer não passará sem castigo. Então, esses 10%, que é o que a Bíblia diz lá, não pode ser considerado gasto da família, mas deve fazer parte daquela porção já destinada à doação. Eu vou doar. Tem gente por aí que separa 10% e doa para coisa que nem conhece. Você precisa fazer isso pensando na obra do Senhor, no trabalho do Senhor. E não é justo você estar usufruindo de um lugar que alguém está pagando essa conta. Alguém está pagando. Por que os outros estão contribuindo e você não está contribuindo? Está ficando pesado para os outros, porque nós não estamos distribuindo corretamente a nossa fidelidade, né? Então, encare com seriedade a fidelidade nas contribuições. Não fica botando coisa errada na cabeça, porque tem gente que fala assim: lá, por isso que meu filho ficou doente esse mês, ó, porque eu deixei de dar o dízimo mês passado. Para com essa bobagem. Tem uns pastor maluco que ficam ensinando essas coisas, né? Deus não tem essa maldade no coração, para dizer: não contribuiu, agora eu vou arrancar, sei lá, alguma coisa de você. Não é assim. Contribuição não tem nada a ver com barganha com Deus. É você honrar o Senhor com alegria. Não fica com medo disso, né? Faça isso espontaneamente, voluntariamente, não faça por obrigação. Não deixe que ninguém te constranja a isso. Mas faça isso de coração de fato. E Deus vai honrar esse desejo que você tem de ser fiel a Ele. Eu não posso dar 10%. Comece com alguma coisa.
Mas começa a ser fiel. Olha, eu consigo agora dar 5%. Ótimo, mas você começa. É uma coisa sua com Deus, né? E saiba-se que nessa igreja que ninguém sabe, ninguém fica olhando, né? Eu não sei, o pastor Timóteo não sabe quem contribui, quem não contribui, quanto contribui, a gente não sabe, não quer saber. Porque não é importante para nós isso. O importante é a sua vida com Deus e como que, por ter uma vida com Deus, você quer retribuir a Deus por aquilo que você tem colaborado, tem ganhado, né? Que Deus tem feito para você e você quer colaborar. E uma quinta diretriz: mude a sua atitude com relação ao dinheiro. A gente possuir dinheiro é sempre bom. Mas a gente ser possuído pelo dinheiro é um desastre. Ou seja, domine os recursos, não seja dominado por eles. Tem gente que parece que sonha com dinheiro. Acorda pensando em dinheiro, vai dormir pensando em dinheiro. Mude essa atitude com relação ao dinheiro. O texto que nós lemos no início, Paulo falando a Timóteo, ele está dizendo que o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. Esse é o problema. O dinheiro em si não é o problema. O dinheiro é bom, né? Paga as contas da gente, nos ajuda a viajar, a curtir, fazer um monte de coisa. Mas muda a sua atitude com relação ao dinheiro. Dinheiro é só um recurso que a gente tem para poder viver. Mas não pode ser encarado como a minha vida toda está concentrada no dinheiro, porque você está sendo dominado pelo dinheiro. E muitos casais se separam por dinheiro, brigam por dinheiro, porque isso é o centro do casamento. Então, muda a sua atitude com relação a isso. Isso não é importante. Claro que tudo isso que a gente está dizendo aqui, quando tudo está fora de controle, parece ser assim, impossível. Como é que eu vou botar em ordem? O rombo que está a minha casa lá. Mas assim, a minha oração é que você busque a Deus, busque a orientação de Deus e peça a Deus, Deus me ajuda, eu preciso organizar minha vida financeira, para que a gente consiga fazer algumas coisas e viver dignamente. Porque muitos acabam vivendo de um jeito que não é digno, porque está com a vida financeira completamente desorganizada. E precisa organizar essa vida financeira para que Deus possa abençoar e você ser um canal de bênção de Deus para outras pessoas, orientar outras pessoas, ajudar outras pessoas por causa da maneira como você está vivendo também com seus recursos financeiros aí. Deus abençoe você, viu? Eu sei que não é uma coisa fácil. Eu e Elia, nós estamos chegando a 29 anos de casado. Em 29 anos de casado, nós falimos quantas vezes? Umas 3 vezes já, né? Mas assim, nós compramos casa com muita dificuldade, né? Vendemos carro para comprar a casa, reformamos a casa, fizemos empréstimo, pagamos empréstimo. Não foi fácil, né? Hoje, assim, a gente tem uma estabilidade financeira. Trabalhei muito, né? 15 anos trabalhando em 2 lugares. 3 lugares, 3 lugares. Esqueci de um. Eram 3 lugares. Então, assim, não é tão simples, mas eu sei do que estou falando. Não é fácil a gente organizar a vida financeira. E quando desorganiza, é um desastre, né? Porque parece que tudo dá errado. Mas tem que sentar, organizar, decidir o que é prioridade. E aí você acha o caminho. E Deus está interessado nisso, né? Deus está interessado em te ajudar a ter uma vida financeira consistente, coerente. Você possa olhar e falar, não, a gente está vivendo bem, não somos ricos, não está sobrando dinheiro, mas assim, a gente consegue andar de uma forma equilibrada, guardando um pouquinho de dinheiro, ajudando pessoas, abençoando pessoas, mas a gente administra o que a gente tem, né? Os irmãos aqui, uma parte dos irmãos sabe disso, que de 2020 para cá eu ganho 60% do que eu ganhava, né? Eu vivo com 60% do que eu vivia. Eu pedi 40% da minha renda. Mas, assim, graças a Deus, tem sido anos muito abençoados, né? Que Deus tem operado milagres. Não há no meu quintal uma árvore que nasce dinheiro, né? E não passa um anjo assim na minha casa, vamos deixar dinheiro para o pastor, né? Não há. O que há é um esforço para que a gente possa administrar bem o pouco que Deus nos tem dado. E honrar a Deus sempre, nunca deixar de honrar a Deus
com aquilo que nós ganhamos, né? Nunca, nunca. Mas sempre separando para o Senhor aquilo que é do Senhor, e assim vendo Deus atuar na nossa vida, ainda que com menos do que a gente vivia. Amém?